Olá, você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas. Eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um Realidades da Safra, esse quadro que você já conhece, que a gente roda Brasil afora para entender a situação dos principais cultivos semeados em solo brasileiro. E a gente vai direto para o estado do Tocantins e a gente conversa com o Thiago Stefanello Facco, que é vice-presidente da ProSoja lá do estado, para entender então o andamento da semeadura da soja por lá. Seja muito bem-vindo, Thiago. Boa tarde, bem-vindo. Obrigado. Estamos aqui à disposição mais uma vez. Nós é que agradecemos. Tiago, olhando de uma maneira geral para o estado do Tocantins, como é que está o andamento da semeadura da soja por aí? Quantos por cento de área plantada já dá para se contabilizar de maneira generalizada no Tocantins? Olha, eu acredito que o plantio aqui, a gente deva estar ao redor de 30%, mais ou menos. Alguma coisa um pouquinho mais que isso, mas é ao redor de 30%. O plantio atrasou um pouco as chuvas, né? Começou na época, os últimos 10 dias de outubro, que deu um desenrolar aí, que andou um pouco mais nos plantios. Teve algumas áreas agora que ganharam chuvas, as chuvas não estão generalizadas ainda, tem mais chuvas pontuais, né? E agora, esses últimos dias, os últimos 10 dias de outubro aqui, andou bastante, principalmente aqui na região central do estado, e mais para o Vale do Araguaia, né? Deu uma andada boa o plantio. O sul do estado demorou um pouco mais a startar o plantio, eu acredito que deva estar começando agora, no começo dessa semana, que o pessoal começou a startar lá também, sabe? E acredito que a gente deva estar em torno de 30% aí. Certo. Na região mais adiantada que a gente tem no estado, dá para se contabilizar, né, na região centro-oeste, Vale do Araguaia, dá para se contabilizar mais ou menos quantos por cento de área plantada, só para a gente conseguir, então, visualizar um pouco, com um pouco mais de clareza, né, vendo o sul um pouco mais atrasado e agora, então, o centro-oeste mais adiantado. Essa região centro-norte, Vale do Araguaia, aí, teoricamente é a região sempre que acaba ficando mais adiantada, né? Este ano eu acredito que essa região já deva ter passado de 50% do plantio aí, sabe? Teve chuvas um pouco mais cedo, teoricamente é uma região que tem um índice pluviométrico um pouco melhor, e aí o pessoal acelera, quando o pessoal está com estruturado de máquina, visando uma segunda safra, o pessoal deu uma acelerada. Eu acredito que essa região deva estar passando de 50% hoje plantado. E, Tiago, observando a questão do regime de chuvas, né? Você falou que as chuvas demoraram a chegar. Elas chegaram a partir de quando e em quais volumes também, para termos uma ideia, e a nossa audiência também, de como que ficou a umidade do solo, em qual ritmo os produtores conseguiram, então, avançar com esse plantio? Olha, as nossas chuvas aqui, elas se deram com condições de plantio a partir do dia 15, mais ou menos. Dia 12, dia 15, ali começou a ter algumas chuvas significativas. Hoje a nossa chuva ela não está geral ainda, ela não tem chuva. Tem muitas regiões que está plantando com aquela chuva da mão para a boca, vai indo aos poucos, sabe? De garoa em garoa vai indo. Não tivemos, tem muitas áreas que a gente não teve chuvas significativas ainda. Isso aí deixa até os produtores que estão nessas regiões bastante apreensivos, porque vai perdendo o time da safrinha. Para a soja, eu não diria que seria um atraso, né? O Uhum. que pode ocasionar é um atraso na segunda safra, até mesmo porque a gente ainda está numa janela de plantio de soja boa, sabe? Temos uma situação aqui que tem regiões, lógico, com chuvas, que deu chuvas bem significativas, mas como eu falei, tem muita região ainda que está indo com chuvas no limite, sabe? Está dando para rodar porque o produtor vai na fé mesmo. Esse ponto que você tocou, eu acho bastante importante a gente pensar, Tiago, como que fica a janela do milho safrinha. A gente pode ter um atraso, mas se as chuvas se regularizarem e os produtores aí conseguirem completar esse plantio dentro do prazo, essa preocupação vai ser descartada? Olha, eu acho que existe a preocupação. A safrinha tem dois pontos aqui. O primeiro é a questão que é o seguinte: o que a gente conseguir plantar até o dia 2, 3 de novembro, aí, teoricamente, são áreas que dá para a gente fazer uma safrinha de milho. Após essa data, a safrinha tem que ser substituída por outra coisa, um sorgo, o gergelim, que tem entrado bastante aqui no estado. Então, a nossa janela de milho safrinha ela está se encerrando. Então, Uhum. mais alguns dias, talvez até o final de semana agora. O que a gente conseguir plantar dentro dessa semana ainda teoricamente, tem uma janela boa para a entrada do milho lá na frente. A partir da semana que vem, a gente já tem que pensar
uma safrinha de outra cultura, né? Dentro dessa dinâmica de plantio, o produtor já vem com mais ou menos isso na cabeça. Então, essas regiões que estão mais avançadas são as regiões onde tem mais milho safrinha, né? E aí a gente tem um advento do gergelim, que está entrando muito aqui no estado, que aí sim, alonga-se aí até os plantios do dia 15 de novembro, mais ou menos. E aí, já tendo esse plano B em mente, né, de se não der para plantar o milho safrinha, optar pelo sorgo ou pelo gergelim. Entre essas duas culturas alternativas, Thiago, qual delas está parecendo ser mais atrativa? Porque a gente sabe que o sorgo ele tem ali mais ou menos 70% do preço do milho, né, e também vai para um tipo de uso similar, mas o gergelim já vai para outras funções. Como que o produtor está olhando para essas duas alternativas? Qual seria a mais propensa a ser escolhida? Olha, o Tocantins aqui deu um boom, a cultura do gergelim, né? Há 2, 3 anos aí, o ano passado já tivemos uma área bem significativa. Essa safra, a próximo ciclo, devemos ter também uma área bem significativa de gergelim aqui. É uma cultura que hoje, falando de rentabilidade financeiramente falando, é uma cultura que está remunerando muito bem. Então, o produtor está indo atrás disso aí, ela dá um fôlego financeiro para o produtor, né? Porém, é uma cultura que o produtor fica bastante apreensivo em plantá-la, porque são poucos compradores, ela é 100% para exportação. Então, assim, o produtor está todo apreensivo e aguardando os preços para poder fazer alguns contratos, algumas travas de futuros, né? Sem contrato, é uma cultura muito arriscada plantar, ao meu ver, né? Porque a gente não sabe a formação do preço, não sabe como forma o preço de gergelim, então a gente tem que trabalhar mais ou menos com um preço fixo, né? As empresas, nos próximos dias, também há uma expectativa que eles larguem algumas situações de preço aí para ver se a gente, quanto que vai estar remunerando, né? Porque o gergelim, eu volto a falar, financeiramente, uma cultura que tem se encaixado bem aqui para nós, nessa segunda safra. O sorgo, como tu falaste aí, ele se baseia muito ao preço do milho, né? Porém, também a gente tem uma demanda de sorgo aqui, a gente está com uma usina de etanol agora aqui no estado, que vai demandar um pouco de sorgo. Existem uns confinamentos aqui que demandam o sorgo para alimentação animal também. É uma cultura que a gente tem que olhar também e, de repente, compor o portfólio de segunda safra do produtor aqui, sabe? Ou seja, não depositar todos os ovos na mesma cesta, se assim a gente pode dizer. Né? Existe, portanto, os ônus e os bônus para as duas culturas, né, Thiago? Exatamente, nesse sentido. Acho que o carro-chefe nosso da safrinha é o milho, né? Até mesmo pela palhada e pela cultura da segunda safra e da safrinha é o milho, né? Mas o pessoal está olhando e muitos produtores migrando e até com as áreas maiores de segunda safra hoje no gergelim do que o milho, né? E essa safra, como eu digo, o produtor está com uma escassez de recursos, né? Todos os produtores aí estão apertados, estão precisando de fluxo de caixa. E o gergelim ele tem dado isso, sabe? Ele tem uma rentabilidade muito satisfatória aqui para nós. Não sei se isso vai se manter esse próximo ciclo, né? Mas é mais ou menos o que nós temos aqui de opção para a segunda safra. E por falar em recurso, Thiago, como é que está o planejamento para investimentos nessa safra de soja? O produtor está indo com tudo na questão da compra de insumos, ou não vai fazer ali o básico, feijão com arroz, vai investir um pouco menos em determinados insumos ou outros? E aí eu já emendo, como é que está a questão também do acesso ao crédito do produtor aí no Tocantins? Vamos começar pela segunda pergunta. O acesso ao crédito aqui está bem complicado, né? Os produtores estão bastante apreensivos, por dois motivos. O crédito, além de ter uma escassez de crédito, né? Eu acho que o Plano Safra foi muito bonito no papel, mas ele não chegou aos produtores. Há uma escassez de recursos nas agências e com juros, e o que tem de recurso hoje é com juros caros, né? O produtor está hoje pagando uma taxa de juros muito alta. O produtor não consegue pagar juros de 2 dígitos, né? Nos inviabiliza isso aí. Então, assim, há uma escassez de crédito, sim, o produtor não está tendo acesso, e isso aí está nos prejudicando, está prejudicando a grande maioria dos produtores a fazerem uma lavoura talvez bem feita, né? Este ano, o produtor, eu acredito que na sua grande maioria vai conseguir plantar dentro do planejado. Há, sim, alguns cortes, não tenha dúvida disso, né? Às vezes vai diminuir um pouco a adubação, tirar alguma coisa de micronutrientes, fazer um fungicida mais barato, isso aí vai ter, né?
Algumas pessoas têm essa possibilidade de fazer por opção, outras talvez terão que fazer isso, né, porque precisam fazer para poder fechar as contas. E isso aí até deixa bastante apreensivo nós aqui, porque a gente pode fazer com que isso dê uma diminuída na nossa safra lá na frente, né? Esse corte de tecnologia e de uso de produto pode fazer com que a nossa safra encolha um pouco, sabe? Apesar da gente estar numa expectativa boa aqui em função do clima, né, que nos deixa meio tranquilo, digamos assim. A gente, os produtores aqui, na sua grande maioria, estão apostando e bem entusiasmado com o ciclo de chuva nesse próximo ciclo agora. Porém, essa falta de tecnologia em algumas áreas aí pode ocorrer, sim. Tá certo. Tiago, muito obrigada pela sua participação. Você é sempre muito bem-vindo aqui com a gente no Notícias Agrícolas. Então, obrigado a vocês. Estamos à disposição aí. Precisando de qualquer coisa, só nos chame. Tá bom? Um grande abraço a todos. Tá, então estivemos com o Tiago Stefanello Facco, que é vice-presidente da ProSoja do estado do Tocantins, nos trazendo as informações, portanto, de como que está o andamento do plantio da soja por lá até o momento, de maneira generalizada, olhando para esse momento, dia 29 de outubro, uma fotografia geral do estado. A gente tem cerca de 30% das áreas já semeadas. E se for compartimentalizar, fazer ali uma divisão entre áreas mais adiantadas e áreas mais atrasadas no estado do Tocantins, a região sul, que costuma plantar um pouquinho mais tarde, ela está um pouquinho mais atrasada, isso, claro, por causa da questão do atraso nas chuvas, e a região centro-norte, ela está um pouco mais adiantada, a região do Vale do Araguaia recebeu um pouco mais de chuvas e já chega ali a cerca de 50% das áreas semeadas. A questão agora fica uma preocupação com a janela da safrinha do milho. Então, segundo o Tiago, quem conseguir plantar ali até dia 2, 3 de novembro, quem conseguir finalizar ali a semeadura da soja, ainda vai garantir uma boa janela para o milho safrinha. Quem acabar ali se prolongando e não conseguindo ficar com o plantio da soja dentro desse período, vai então ter uma janela mais difícil para o milho e vai ter que optar por culturas alternativas, como por exemplo o sorgo e o gergelim. O gergelim que, segundo o Tiago, vem ali sendo adotado de maneira muito consistente pelos produtores tocantinenses, já que tem uma boa rentabilidade, mas ainda preços balizados pelo exterior. Por outro lado, também há uma vantagem no sorgo, uma vez que tem indústrias de biocombustíveis por lá, tem também confinamentos, né, que acabam utilizando o sorgo como parte do composto da ração dos animais. Então, os produtores também olham para o momento da safrinha com certa preocupação, mas também já tendo alternativas de plantio. Eu termino por aqui, já tem mais informações para você. Notícias Agrícolas, informação agro relevante e conectada.